Bem-vindos, leitores, ouvintes e ouvintes leitores. Vocês estão bem? Nesse vídeo vamos continuar a leitura do Duplo Etérico, capítulo 2. Lembrando que qualquer referência externa eu vou colocar no vídeo, como tabelas, personalidades, citações, outros livros. Então, deixa o seu curtir no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber os próximos vídeos e deixa o seu comentário, criticando, elogiando, dando sugestões, dizendo se achou fácil, se entendeu, se ficou muito difícil, fazendo perguntas, tirando dúvidas. O comentário é de vocês. Vamos à leitura. Capítulo 2. Prana ou Vitalidade. Os ocultistas sabem que existe pelo menos 3 forças independentes e distintas emanando do Sol que chegam ao nosso planeta. Podem existir outras em número infinito, ao que ninguém se opõe no estado atual no nosso conhecimento. Porém, estamos bem certos de 3 a saber: 1. Fohat ou eletricidade, 2. Prana ou vitalidade, 3. Kundalini ou fogo serpentino. Sob o nome de Fohat estão incluídas todas as energias físicas conhecidas e conversíveis entre si, como a eletricidade, o magnetismo, a luz, o calor, o som, a afinidade química, o movimento, etc. Prana ou vitalidade é uma força vital cuja existência não foi ainda oficialmente reconhecida pelos cientistas ortodoxos do Ocidente, embora alguns suspeitem de sua realidade. Kundalini ou fogo serpentino é conhecido apenas de poucas pessoas. A ciência ortodoxa ocidental ignora-o completamente. Estas 3 forças permanecem distintas e nenhuma delas em nosso plano pode se transformar em outra. Este é um fato muito importante que não deve ser esquecido pelo estudante. Demais, essas 3 forças nada têm de comum com as 3 grandes efusões. Estas representam esforços especiais da divindade solar, enquanto Fohat, Prana e Kundalini parecem antes resultar da sua vida e representar suas qualidades manifestadas sem esforço visível. Prana é a palavra sânscrita derivada de pra, para fora, e de respirar, mover-se, viver. Assim, prana, significa soprar. Sopro de vida ou energia vital são os equivalentes portugueses mais aproximados do termo sânscrito. Como para os pensadores hindus não há senão uma única vida, uma só consciência, designou-se por prana, o eu supremo, a energia do único, a vida do Logos. Por consequente, a vida em cada plano pode se denominar o prana deste plano, sendo prana o sopro vital de cada ser. Eu sou prana. Prana é vida, diz Indra, o grande Deva, chefe da hierarquia vital no mundo inferior. Prana significa, evidentemente, aqui a totalidade das forças vitais. No tratado Mundakopanishad se diz que de Brahma, o único, procede prana ou a vida. Prana é também definido como Atma em sua atividade centrífuga. Do Atma nasceu prana. Prana, diz-nos Shankara, é Kriya-hat, Shakti da ação e não a do saber. Prana está colocado entre os 7 elementos, que correspondem às 7 regiões do universo, aos 7 invólucros de Brahman, etc., a saber, prana, mamas, éter, fogo, ar, água e terra. Os hebreus mencionam o sopro da vida, nefesh, insuflado nas narinas de Adão. Entretanto, o nefesh não é propriamente o prana isolado, porém combinado com o princípio kana. Ambos reunidos formam a centelha vital, que é o sopro da vida no homem, nos animais ou insetos, o sopro da existência física e material.
Traduzindo em termos mais ocidentais, prana no plano físico é a vitalidade, a energia integrante que coordena as moléculas e células físicas e as reúne num organismo definido. É o sopro da vida no organismo, ou antes, a porção do sopro da vida universal, de que o organismo humano se apropria durante o breve período de tempo que denominamos vida. Sem a presença de prana, não poderia existir corpo físico formando um todo completo, agindo como uma só entidade. Sem prana, o corpo seria, quando muito, um agregado de células independentes. Prana as reúne e as associa num todo único e complexo, percorrendo as ramificações e malhas da tela vital, cintilante e dourada, de finura inconcebível, beleza delicada, constituída por um só fio de matéria búclica, por um prolongamento do Sutrachna, e nas malhas do qual vêm se justapor os átomos mais grosseiros. Prana é absorvido por todos os organismos vivos. Uma determinada quantidade de prana é necessária para sua existência. Não é, pois, de maneira alguma, um produto da vida. Pelo contrário, o animal vivo, a planta, etc., é que são seus produtos. Se existir em excesso no sistema nervoso, podem sobrevir a doença e a morte. Se for escuso, o esgotamento e finalmente a morte são a consequência. H.P. Blavatsky compara prana, energia ativa produzindo todos os fenômenos vitais, ao oxigênio, o produtor da combustão e o agente químico ativo em toda a vida orgânica. Ela compara também o duplo etérico, veículo inerte da vida, ao azoto, gás inerte existente no ar, que misturado ao oxigênio tem por função adaptá-lo à respiração dos animais e que faz parte da composição das proteínas. A crença popular do gato possuir 7 fôlegos é devida a ter ele quantidade extraordinária de prana. O mesmo fato parece ter valido a este animal no Egito, atributos sagrados. No plano físico, este prana, esta força vital, constrói todos os minerais. É ele que provoca a diferenciação e a formação dos diversos tecidos dos corpos das plantas, dos animais e dos homens. Estes tecidos revelam sua presença por seu poder de responder às excitações exteriores. A associação do plano astral e do plano físico cria a matéria nervosa, que é, fundamentalmente, a célula, e confere a faculdade de sentir o prazer e o sofrimento. Pelo efeito do pensamento, as células estendem-se em fibras, e o prana, cujas pulsações recebem o influxo dessas fibras, é composto de prana físico, astral e mental. Nos átomos do plano físico, o prana segue as espírilas. Durante a primeira ronda da nossa cadeia terrestre, o primeiro grupo de espírilas dos átomos físicos entra assim em atividade, sob a influência da vida morádica, que verte da tríada espiritual. É por este grupo de espírilas que influem as correntes prânicas, sopro da vida, que agem sobre a parte densa do corpo físico. Na segunda ronda, o segundo grupo de espírilas entra em atividade e torna-se o campo de ação das correntes prânicas que agem sobre o duplo etérico. Durante estas duas rondas, não há ainda nada quanto às formas que se possa chamar sensações de prazer ou de dor. Na terceira ronda, o terceiro grupo de espírilas entra em atividade, e é somente nesse momento que aparece o que compreendemos por sensações. É por intermédio dessas espírilas que a energia kármica ou energia dos desejos pode afetar o corpo físico, e que o prana kâmico pode circular e colocar assim o corpo físico em comunicação direta com o astral. Durante a quarta ronda, desperta-se o quarto grupo de espírilas, e o prana kama manásico circula livremente,
preparando-as para o uso que delas será feito na construção do cérebro físico, o qual mais tarde se tornará o instrumento do pensamento. Eis até onde progrediu a humanidade normal. Certas práticas de yoga, cujo emprego exige muita prudência, pois elas poderiam ocasionar lesões no cérebro, provocam o desenvolvimento dos quinto e sexto grupo de espírulas, que servem de canais a formas mais elevadas de consciência. É preciso não confundir as 7 espírulas do átomo com os vertícidos, em número de 10, dos quais 3 grosseiros e 7 mais delicados. Nos 3 primeiros circulam corrente das diversas eletricidades, enquanto que os 7 seguintes correspondem à onda etérica de todos os gêneros, som, luz, calor e etc. A doutrina secreta fala de prana como vidas invisíveis e ígneas, que fornecem aos micróbios a energia vital construtora e lhes permite também construir células físicas. Quanto às dimensões, a menor bactéria está para uma vida ígnea como um elefante para um microscópio infusório. Toda coisa visível nesse universo foi construída por esta vida, desde o homem primordial consciente e divino até os agentes inconscientes que constroem a matéria. Pela manifestação de prana, o espírito que é mudo aparece como falador. Assim, toda a vitalidade construtora no universo e no homem resume-se em prana. Um átomo é também uma vida, sua consciência é a consciência do terceiro logos. Um micróbio é uma vida e sua consciência é a consciência do segundo logos, adaptada e modificada pelos logos planetários e o espírito da Terra. A doutrina secreta fala também de um dogma fundamental de ciência oculta. O Sol, diz ela, é o reservatório da força vital. Do Sol emanam as correntes vitais que fibram através dos organismos de todo ser vivo neste mundo. Eis como se exprimia Paracelso sobre prana. Todo o microcosmo está potencialmente contido no licor vitas, fluido nervoso, no qual se encontram a natureza, a quantidade, o caráter e a essência de todos os seres. Paracelso dava-lhe também o nome de Arqueu. O Dr. R. Richardson, membro da Sociedade Real, chamava-o o éter nervoso. As folhas de salgueiro de Nasmyth são os reservatórios de energia vital solar. O verdadeiro Sol está escondido atrás do Sol visível e gera o fluido vital que circula através de todo o nosso sistema no decurso de um ciclo de 10 anos. O ariano dos tempos antigos contava que Surya, ocultando-se atrás de seu iogue, cobre-lhe a cabeça para que ninguém o veja. A vestimenta do ascetas hindus de cor amarela avermelhada com partes rosa representa o prana no sangue humano. É o símbolo do princípio vital contido no Sol, ou o que hoje chamamos a cromosfera, a região cor-de-rosa. Os próprios centros nervosos são naturalmente nutridos pelo veículo do alimento, ou o corpo denso, mas prana é a energia soberana que torna esse veículo obediente e o modela, como exige o eu, cuja sede é a inteligência superior. É importante notar que, apesar da presença dos nervos no corpo físico, não é este que possui a faculdade de sentir. Como veículo, o corpo físico não sente, é simples receptor de impressões. O corpo exterior recebe impacto, porém não é em suas células que reside a faculdade de sentir o prazer ou o sofrimento, salvo de maneira muito vaga, amortecida e maciça, despertando sensações vagas e difusas, como, por exemplo, a da fadiga geral. Os contatos físicos são transmitidos pelo prana ao interior. São agudos, penetrantes, picantes, específicos, muito diferentes das sensações lerdas e difusas derivadas das próprias células.
É, pois, invariavelmente o prana que dá aos órgãos físicos a atividade sensorial e que transmite as vibrações externas aos centros sensórios situados no kama, na bainha imediatamente vizinha à do prana, o manomayakshina. É graças ao duplo etérico que o prana segue os nervos do corpo e permite-lhes assim agir como transmissores não somente dos impactos exteriores, como da energia motora proveniente do interior. É a circulação das correntes vitais prânicas no duplo etérico dos minerais, dos vegetais e dos animais que faz sair de seu estado latente a matéria astral que participa da estrutura de seus elementos atômicos e moleculares, e produz assim um estremecimento. Este permite que a mônada da forma se aproprie dos materiais astrais. Enfim, destes últimos, os espíritos da natureza constituem uma massa vaporosa, o futuro corpo astral. No mineral, a matéria astral associada ao átomo astral permanente é tão pouco ativa e a consciência aí está tão profundamente adormecida que não há atividade perceptível entre o astral e o físico. Nos vegetais superiores parece existir vaga sensação interna do sistema nervoso, porém o desenvolvimento deste é tão pequeno que apenas lhe permite funções rudimentares. Nos animais, a consciência astral muito mais desenvolvida afeta os duplos etéricos, e por estas vibrações etéricas, o sistema nervoso vagamente esboçado nas plantas é estimulado. Assim, os impulsos engendrados pela consciência, que quer passar por experiências, dão nascimento a vibrações astrais, e estas, por sua vez, produzem vibrações na matéria etérica. O impulso provém da consciência, mas como esta ainda é incapaz de empreender a construção do sistema nervoso, esse trabalho é começado pelos espíritos de natureza etérica, sob a direção dos seres luminosos do terceiro reino elemental e a do Logos trabalhando através da alma-grupo. Em primeiro lugar, aparece no corpo astral um centro que tem por função receber e responder às vibrações que passam a duplo etérico, onde dão nascimento a turbilhões etéricos, que atraem parcelas de matéria física mais densa e acabam por formar uma célula nervosa e, enfim, grupos de células. Estes centros físicos, ao receber vibrações no mundo exterior, reenviam os impulsos aos centros astrais, aumentando assim suas vibrações. Os centros físicos astrais agem e reagem, pois, uns sobre os outros. Cada um deles se torna assim mais complexo e aumenta o âmbito de sua utilidade. Essas células nervosas se constitui o sistema simpático, pelo impulso emanado do mundo astral. Como vimos, mais tarde, o sistema cerebroespinal será formado pelos impulsos provenientes do mundo mental. O sistema simpático permanece sempre ligado diretamente aos centros astrais, mas é importante assimilar que estes centros nada têm de comum com os chakras ou rodas astrais. São simplesmente agregados contidos nos invólucros astrais e que formam os começos dos núcleos destinados a construir os órgãos no corpo físico. Os chakras astrais são formados muito mais tarde. Destes núcleos, que não são os chakras, se formam 10 órgãos físicos. 5 têm por função receber impressões do mundo externo. Em sânscrito, Gnanendriyas, literalmente os sentidos do conhecimento, isto é, centros sensórios no cérebro que estão ligados aos olhos, ouvidos, língua, nariz e pele, e 5 outros para transmitir as vibrações da consciência ao mundo externo, os Karnendriyas, ou os sentidos de ação, ou centros sensórios, que engendram a ação. Os centros motores no cérebro, que estão ligados aos órgãos sensórios das mãos, pés, laringe, órgãos de geração e de excreção. O estudante deve observar com atenção que o prana que segue os nervos é inteiramente independente e distinto do chamado magnetismo do homem, ou fluido nervoso, pois este nasce no próprio corpo.
Este fluido nervoso ou magnetismo mantém a circulação de matéria etérica pelas ramificações nervosas, ou, mais exatamente, pelo envoltório de éter que cerca os nervos. Esta circulação parece-se muito com a do sangue nas veias. Assim como o sangue conduz o oxigênio, o fluxo nervoso transporta o prana para todo o corpo. Além disso, se as partículas do corpo físico denso se reformam constantemente e são substituídas por outras fornecidas pelos alimentos, água e ar, da mesma forma as partículas do duplo etérico mudam-se continuamente e são substituídas por partículas novas, introduzidas no corpo com os alimentos ingeridos e o ar respirado, e com o prana, sob a forma denominada glóbulo da vitalidade, como passamos a explicar. Prana ou vitalidade existe em todos os planos, físico, astral, mental, etc. Prana, a vida única, é o cubo ao qual estão presos os 7 raios da roda universal. Porém, aqui vamos nos ocupar apenas de sua aparência e método de operação no plano inferior, o físico. Deve também notar-se que no plano físico o prana é também cétuplo, isto é, existe 7 variedades de prana. Já vimos que o prana é absolutamente independente e distinto da luz, do calor. Todavia, sua manifestação no plano físico parece depender da luz solar. Enquanto esta é abundante, o prana também o é. Quando ela está ausente, o prana igualmente o está. O prana que emana do Sol penetra em algum dos átomos físicos últimos, que flutuam inumeráveis na atmosfera terrestre. Esta força prânica, já o dissemos, penetra no átomo físico, porém não o faz por fora. Ela provém de uma dimensão superior, a quarta. Para o clarividente, ela dá a impressão de brotar do interior do átomo. Assim, 2 forças penetram no átomo pelo interior. 1. A força de vitalidade do logos, que mantém a forma própria do átomo. 2. A força prânica. É importante notar que o prana provém do segundo aspecto da divindade solar, enquanto que a força de vontade emana do terceiro aspecto. O efeito do prana sobre os átomos difere inteiramente dos da eletricidade, da luz, do calor ou de outras expressões de Forrads. A eletricidade, ao fazer irrupção nos átomos, desvia-os e os mantém de certa maneira. Ela impõe-lhes igualmente determinada velocidade vibratória. Toda variedade de Forrads, como a eletricidade, a luz ou o calor, determina a oscilação de todo o átomo. A amplitude dessa oscilação é enorme, comparada com o tamanho do átomo em si. É preciso compreender que estas forças agem de fora sobre o átomo. Os estudantes de ocultismo conhecem a forma e a estrutura do átomo físico último, a menor das partículas materiais constitutivas do plano físico, cujas combinações determinam outras diversas, que chamamos sólidos, líquidos, gases, etc. Por isso, nos diagramas deste livro, estes átomos físicos últimos aparecem apenas em esboço. A energia prânica emanada do Sol penetra em certos átomos de nossa atmosfera e torna-os luminosos. Tais átomos dotados dessa vida adicional possuem uma séctupla potência de atração, incorporando imediatamente 6 outros átomos ao seu redor. Ficam dispostos de forma particular, que dá lugar, segundo a expressão da química oculta, a um hipermeta-protoelemento, ou combinação de matéria no subplano atômico. Essa combinação, no entanto, difere de todas as observadas até aqui, pois a força que a cria e mantém provém do segundo aspecto da divindade solar e não do terceiro. Esta forma é denominada glóbulos de vitalidade e está representada no diagrama 5, ampliação de uma figura da química oculta. Este pequeno grupo é a pérola excessivamente brilhante sobre a serpente, masculina ou positiva do elemento químico oxigênio. Forma também o coração do globo central no rádio.
Em virtude de seu brilho e da sua extrema atividade, podem esses glóbulos ser vistos difundidos na atmosfera por qualquer pessoa que se dê ao trabalho de olhar. Seu número é imenso, sobretudo em dias ensolarados. A melhor maneira de discerni-los é desviar o olhar do Sol e fixar o foco visual a alguns pés de distância, num fundo livre de céu. O glóbulo é brilhante, porém quase incolor, e é comparável à luz branca. Já fizemos observar que a força vivificante desses glóbulos é inteiramente diferente da luz, não obstante, parece que não pode se manifestar sem ela. Quando o Sol brilha, a vitalidade brota e se renova sem cessar, e os glóbulos são gerados em quantidades incríveis, ao passo que, em tempo nublado, se nota grande diminuição no número dos glóbulos formados, e durante a noite a operação parece estar inteiramente suspensa. Assim, pode-se dizer que durante a noite vivemos do estoque gerado na vigília, e embora o esgotamento completo desse estoque pareça praticamente impossível, há diminuição evidente do mesmo numa longa sucessão de dias nublados. Naturalmente, é o elemental físico que cabe a tarefa de defender o corpo e de assimilar a vitalidade, como veremos detalhadamente no próximo capítulo. Enquanto o corpo físico está acordado, os nervos e músculos mantêm-se tensos, prontos a funcionar instantaneamente. Quando está adormecido, o elemental permite que os nervos e músculos se relaxem e ocupa-se especialmente em assimilar a vitalidade. Isto explica a influência poderosamente restauradora do sono, mesmo quando breve. O trabalho do elemental é mais proveitoso nas primeiras horas da noite, quando a vitalidade é abundante. No ciclo cotidiano, esta mingua mais entre meia-noite e o levantar do sol. É por isso que tantos agonizantes expiram nesse intervalo. Daí também o ditado: 1 hora de sono antes da meia-noite vale por 2 depois. No inverno, o prana é menos abundante do que no verão. Por outro lado, como o prana está difundido não somente no plano físico, mas em todos os demais, a emoção, a inteligência, a espiritualidade estarão no seu ápice sob um céu puro, quando a luz solar lhes dá sua assistência inestimável. Podemos mesmo acrescentar que as cores do prana etérico correspondem até certo ponto às tonalidades existentes no nível astral. É por isso que os bons sentimentos e os pensamentos retos reagem sobre o corpo físico e o ajudam a assimilar o prana, e assim a conservar-se sadio e vigoroso. Uma viva luz parece, pois, projetar-se aqui sobre as relações estreitas que unem, por um lado, a saúde espiritual, mental e emocional e, por outro, a saúde do corpo físico. Lembremos-nos das bem conhecidas palavras do nosso Senhor, o Buda, de que o primeiro passo no caminho do Nirvana é uma saúde física perfeita. Depois de carregado, o glóbulo de vitalidade torna-se um elemento subatômico e não parece sujeito a nenhuma diminuição ou modificação enquanto não for absorvido por algum ser vivo. Antes de abordar o estudo de um assunto extremamente interessante e importante, como o da absorção do prana no corpo físico, é preciso primeiro estudar no duplo etérico o mecanismo que torna possível essa absorção.